Junto a outras medidas de saúde, a vacina é a esperança para o fim da pandemia e de milhares de mortes ocasionadas pelo Covid-19 em 2020. Porém, nunca antes na história uma vacina foi desenvolvida tão rapidamente. Nesta animação, iremos mostrar quando, onde e como surgiu a vacina. A história começa lá em 1796 na Inglaterra. O Dr. Edward Jenner desenvolveu o primeiro procedimento de vacinação, em meio a um surto de varíola que a Inglaterra enfrentava. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus que permanece vivo no ambiente por meses. Ela é altamente letal e seus sintomas são devastadores. Os principais são febre muito alta, calafrios, dores nas costas e erupções repletas de pus que se espalham por todo o corpo. Para quem sobrevive à doença, a cegueira ainda é uma das possíveis sequelas. Hoje a varíola é considerada erradicada, mas especula-se que ela tenha surgido há 10 mil anos antes de Cristo. Desde então, a varíola fez estragos por onde passou. Ela era comum em países do Oriente, mas com as cruzadas se disseminou pela Europa, matando cerca de 400 mil pessoas por ano. Em meio a essa epidemia, ele observou que ordenhadores de vacas não contraíam a doença e iniciou então uma investigação. Na vaca, ele observou ferimentos iguais aos da pele de pessoas que tinham varíola e imaginou que se tratava da versão animal da doença. E ele estava certo, se tratava da cowpox, uma doença branda semelhante à varíola que atingia o gado. Ele observou que ordenadores que haviam sido contaminados por essa doença se mantinham imunes à varíola. E as pessoas contaminadas pela varíola não contraíam a doença novamente, então ele teve a ideia de provocar a enfermidade de forma branda para evitar que ela fosse contraída de maneira mais potente. Então, em 1796, ele decidiu fazer um experimento. Ele extraiu o pus da mão de uma ordenadora que havia contraído a varíola bovina e passou em cortes feitos nos braços de um menino saudável. O menino contraiu a doença de forma branda e se recuperou em poucos dias. Cerca de um mês depois, ele resolveu refazer o procedimento. Desta vez, utilizou secreções da varíola humana, passou nos cortes do menino, que por sua vez não apresentou nenhum dos sintomas. Mesmo Jenner repetindo o procedimento cerca de 20 vezes, o que significava que ele estava imune. Essa prática ficou conhecida como variolação. Na tentativa de obter reconhecimento e salvar vidas, Jenner tentou publicar seus estudos, mas não obteve reconhecimento por ter feito testes em apenas uma pessoa. Na ciência, para se obter conhecimentos válidos, principalmente na área da saúde, é necessária uma investigação rigorosa e cuidadosa em um número bem maior de pessoas, para conseguir replicar a experiência em qualquer contexto. 2 anos depois do experimento, finalmente ele conseguiu publicar sua pesquisa, mas as pessoas se recusavam a acreditar que secreções do ferimento de uma vaca iriam as imunizar de uma doença tão grave que matava cerca de 400 mil pessoas por ano. Nessas situações, o posicionamento de personalidades importantes influenciam a população. Na época, o então Papa Pio VII deu uma declaração insinuando que Deus não aprovaria tal método, o que fez com que alguns fiéis tivessem repulsa em relação à variolação. Contrapartida, por se tratar de uma doença tão grave, havia quem concordasse que os riscos eram pequenos em relação aos sintomas da doença. Apesar dessa divisão de quem queria se proteger e quem optava por não se proteger, em 1799, em Londres, foi criado o primeiro Instituto Vacínico. Em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. O reconhecimento de Edward Jenner na Europa só foi alcançado após médicos de outros países adotarem a variolação e obterem resultados positivos. O método se popularizou e era feito de diferentes maneiras. Primeiro, pelo próprio método de Edward, utilizando secreções de uma pessoa contaminada em cortes feitos em uma pessoa saudável. A inoculação também era feita por meio de um algodão com secreções de ferimentos inseridas no nariz de uma pessoa saudável, e até mesmo a utilização de roupas contaminadas. O caminho foi longo até chegar na forma de vacinação subcutânea e segura que temos hoje. No Brasil, a vacina chegou em 1804, trazida pelos escravizados nos navios negreiros. O vírus enfraquecido foi inoculado em um escravizado que passou para os demais ao longo do trajeto. Nesse mesmo período,
grupos contra a vacinação se formavam na França. As camponesas se recusavam a imunizar seus filhos, por receio de outras doenças, pois haviam registros de sífilis e hepatite B após a variolação, que era eficaz na imunização contra a varíola, mas acabavam expondo as pessoas a outras doenças. Mas o que mais contribuiu para a resistência à vacinação foi a epidemia de varíola no ano de 1820, quando um grande grupo de imunizados adoeceu. Era preciso então revacinar. A varíola com o tempo perdia sua potência. Aí surge o reforço, conhecido também como segunda dose. A solução foi retornar ao vírus original, a varíola das vacas. Apesar de toda a oposição, a vacina foi aos poucos se generalizando e, sob a pressão governamental, se tornou obrigatória em diversos países, incluindo a Inglaterra, país natal de Edward Jenner, em 1853, 57 anos após o seu experimento. O nome vacina vem de vaccinus, que significa derivado da vaca. Foi batizado por Louis Pasteur em forma de homenagem a Jenner. Louis utilizou os estudos de Jenner para produzir vacinas em laboratório, com ampla testagem. Desde então, a vacina se tornou a medida mais bem-sucedida de saúde pública, evitando 2 milhões de mortes por ano. Hoje, as vacinas são seguras, pois passam por um rigoroso processo até chegar ao mercado, havendo diversas etapas, testes e ensaios clínicos. Mesmo depois de comercializadas, as vacinas continuam sendo monitoradas, a fim de verificar sua segurança. A vacina é uma importante aliada no controle, combate e eliminação de doenças, pois protege não apenas quem recebe, mas também a comunidade como um todo. Isso significa que quanto maior o número de pessoas protegidas pela vacina, menor será a chance de qualquer indivíduo de uma comunidade, vacinado ou não, ser contaminado.